solteira, 8 filhos cada um, pai. E eu sofri muito preconceito. Essa menina que está ali chupando uma melancia com a blusa amarela. Eu, no tamanho dessa menina, eu sofria bullying, panela de pressão. Eu sofria tudo que vocês possam imaginar. Olhavam para mim e diziam assim, essa daí não vai ser ninguém. Tem uma senhora que já morreu, ela já partiu. Nada, não tenho mágoa dessa senhora, mas as pessoas falam as coisas para as crianças, na frente de uma criança ou para uma criança, e jamais imagina que aquela criança está ouvindo e aquilo ali vai trazer algo de ruim para ela. E a gente tem que vigiar aquilo que a gente fala. Mas eu perdoei que aquela senhora não tinha sabedoria, ela não conhecia a palavra de Deus. E ela olhou para mim e disse exatamente assim, essa daí vai ser mais uma, como a minha mãe era mãe solteira. Mas aquilo que eu via na minha mãe, eu escolhi. Não o que a minha mãe escolheu, mas os sonhos que Deus escolheu para mim. Eu decidi me casar com um homem. Minha mãe teve 8 filhos, cada um pai. Eu me casei com um homem só e só tive 2 filhos. Então, hoje eu vivo literalmente, eu sou prova viva do cuidado de Deus. E se tem alguém aqui que nunca viu um milagre, eu sou Joe Edileide Dias, o milagre de Deus. E quando eu tive uma fase na minha vida que eu queria parar, eu queria tirar minha vida, eu entrei em depressão, eu pulei da ponte no Rio São Francisco. Eu fui me parar no balão de oxigênio. E naquele dia que eu tentei tirar minha vida, que eu desci lá embaixo, no Rio São Francisco, que eu não consegui tocar os pés no chão. Eu senti como 2 palmas de uma mão, de 2 mãos, me empurrou assim, impulsionou para cima e disse, volte. Ali me empurrava para cima, para a margem do rio, para a água, para cima da água, e algo falava no meu ouvido, eu tenho muito para fazer na sua vida. Naquela época eu tinha mais ou menos 22 anos de idade. Eu olhei assim, para quando eu acordei, fiquei revoltado, disse, eu não acredito que eu não morri, porque eu fiz uma reflexão. Eu não era casada ainda. E eu disse, meu Deus, eu nasci para sofrer. Eu nasci para sofrer, mas muitos estão aqui achando que nasceu para sofrer. Não, não, não. Deus, Ele tem um plano, um projeto, um propósito para a nossa vida. Mas precisamos passar por coisas que muitas vezes a gente foge da nossa mente e diz, meu Deus, por que eu estou passando isso? Mas a palavra de Deus, ela diz assim, hey, o que eu faço agora, tu vai entender lá na frente. E hoje eu compreendo e entendo o que eu passei na minha infância quando eu vi aquela mulher dizer que eu ia ser uma mãe solteira igual a minha mãe. Eu peguei aquilo que eu ouvi daquela mulher e eu disse, eu vou mostrar para ela e para o mundo que eu não vou ser. Mesmo eu sendo uma criança que tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Eu ouvi de 12 para 13 anos de idade. Eu ouvi aquelas palavras, doeu muito. Hoje não dói mais. Porque mulher de Deus, ela não tem traumas, ela tem cicatriz. E a minha cicatriz faz com que eu diga para as pessoas, não faça aquilo que você não gostaria que ninguém fizesse. E não faça para as pessoas aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Nem fale para as pessoas aquilo que você não gostaria de ouvir. E isso faz uma diferença tremenda na nossa vida. Meus irmãos, eu digo para vocês, quando eu cheguei aos 22 anos de idade que eu tentei tirar minha vida, começou as coisas acontecendo na minha vida e foi passando. E quando foi com mais ou menos 36 anos de idade, eu entreguei minha vida para Jesus. E aí as coisas foram se encaixando e as coisas foram indo para o lugar. E eu fui depois, chegou um momento que Deus falou comigo, tu vai fazer um programa de rádio. Eu disse, Deus, eu não sei falar nem um português politicamente correto. E aí eu comecei aquela crise existencial. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu nem tive pai, eu nunca vi a cara do meu pai. Eu sou filha de mãe solteira e a gente começa a questionar, a dizer para Deus
eu sou isso, eu sou aquilo. Ei, mas Deus disse, filha, não importa o que tu é. Não importa de onde tu veio, da catinguinha, daquele interiorzinho. Lá, eu vou mostrar para o mundo que não é você que faz, sou eu que faço através da sua vida. Aleluia. E Deus tem impactado muitas pessoas através daquele programa. Esse ano faz 6 anos que eu estou fazendo um programa de rádio. E muitas vidas têm se convertido, voltado para Jesus. E eu continuo não sabendo, fazendo nada. Mas quem faz é Ele. Quem faz é Ele. A gente só atrapalha. Mas através do Espírito Santo de Deus, quando a gente dá lugar e deixa Ele fazer, Ele faz melhor do que a gente. Porque, como eu falei, a gente só sabe atrapalhar. Meus irmãos, é uma alegria imensurável estar aqui com vocês. E a minha oração, eu disse, Senhor, o que o Senhor tiver que fazer na terra, não me deixa de fora. Porque eu quero viver o propósito da minha vida, servindo na obra. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que não tem carro, não tem cargo, não tem luxo, não tem nada nesse mundo que dê mais prazer para um cristão do que servir, sem interesse, sem aplauso. Porque Deus não nos chamou para ser estrela, Ele chamou a gente para ser luz. Aleluia. Deus não chamou a gente para ser qualquer coisa, qualquer um. É luz e sal. Amém. Alguns disseram que não ia dar certo eu fazer o programa de rádio, porque eu era o sal grosso. Eu digo, gente, é o sal de salgar picanha. É o sal que dá gosto, que dá sabor. Aliás, disseram que não ia dar certo nenhum, de jeito nenhum. Aí eu disse, não, é porque eu sou o sal grosso. Eu mesmo disse, eu sou o sal grosso. E tem dado certo, gente. Então, Deus, Ele escolhe as coisas loucas do mundo, meus irmãos, para envergonhar as sábias. Deus escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolhe aqueles que não são, os improváveis. A gente olha para uma criança dessa e se sair não vai ser nada, não vai ser ninguém. Quem disse, Berenice? Quem sabe é Deus. O que Deus vai fazer na vida de cada criança dessa, ninguém sabe. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao nosso coração os planos de Deus. E eu peço a você aqui, que está tendo uma crise existencial, para você que diz assim, eu não tive pai, estamos juntos e misturada. Eu também não tive um pai terreno, mas um pai celestial. Eu tive, eu tenho, todo o tempo todo. Tem momentos que eu me sinto assim, Senhor, eu estou coisada. Eu amanheci coisada, hoje negociada. Eu não vou mais para a rádio. E de repente eu estou lá fazendo o programa. Quando eu penso, já terminou. Eu não vinha nem para a rádio. Mas é o Espírito Santo de Deus que conduz a nossa vida. E quando você pensa que ainda vai, você já foi e já voltou. Porque é Deus que comanda a nossa vida, meu irmão. Amém. Então eu peço a vocês, encarecidamente, com os olhos da fé, com o coração transbordando, queimando, meus irmãos, tenham fé. Que falte o café, mas não falte a fé. Porque Deus, Ele é maravilhoso. E se vocês estão ouvindo a minha voz, eu era tímida, eu era improvável, mas Deus escolheu a minha improvável, aquela que não sabe falar um português politicamente correto, para alcançar as pessoas dos interiores e dos projetos, que são meus ouvintes que mais me ouvem. E eu tenho certeza que nesse local aqui, nem que seja um ouvinte, eu tenho. Em todos os lugares que eu vou. Então, eu quero dizer para vocês, a cada dia mais e mais, quem ainda não descobriu qual é o propósito, que hoje saia daqui. Quando você for dormir, Senhor, qual é o propósito que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Porque cada um, Deus deu um talento. E se você não estiver vivendo aquilo que Deus, Ele te entregou, Ele vai cobrar. Eu estou vivendo o meu propósito, para a glória de Deus. Eu estou fazendo um programa de rádio. Quando Deus me disse que eu ia fazer esse programa de rádio, eu disse, meu Deus, como assim? Porque de tanto a gente ouvir palavras negativas, a gente não acredita na gente, mas aquele lá acredita. E se só ele acreditar em você, já deu tudo certo, porque ele e você é maioria. Aleluia. Então não interessa. Se alguém chamar você de doido, eu digo, eu sou a doidinha de Jesus. Se alguém disser, você é isso, não interessa o que as pessoas dizem que você é. O que interessa para Deus é o que você é para Ele. E Deus, Ele nos vê por dentro. O ser humano só consegue nos ver por
fora e nos julga, mas Deus conhece o nosso coração. Amém? Então, Amém. que Deus abençoe a todos. Eu estou agradecida por estar aqui, servindo e vivendo a proposta. Amém? Aleluia. Aleluia.